Meu protocolo de uso de aparelho do paciente adulto que está com DTM e bruxismo. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu achei importante gravar porque quando a gente começa a atender o paciente que tem DTM e bruxismo, se o colega ele for seguir exatamente a regra, o protocolo do fabricante, muitas vezes ele vai se deparar com algumas dificuldades no dia a dia. E uma coisa que eu falo toda a aula, toda vez que eu dou um curso, principalmente entrando na questão de DTM e bruxismo do adulto, é essa particularidade. Porque existe o protocolo do fabricante e existe aquele protocolo clínico de quem já tem 10 anos de experiência, quem passou pela pandemia e atendeu muitos pacientes. E não estou dizendo que o meu protocolo é o protocolo certo e que existe algum protocolo que é errado. Estou dizendo que é o que tem dado certo para mim no consultório e é o que eu tenho visto mais resultados. Então, se a gente pegar o protocolo de uso de MyoBrace ou Miosa por parte do paciente adulto com DTM e bruxismo, é aquele protocolo de 1 hora de uso acordado mais a noite inteira. E quando o paciente abre a caixinha do aparelho, tá escrito lá dentro para colocar, posicionar os dentes no aparelho, selar os lábios, colocar a língua no céu da boca e respirar apenas pelo nariz. Porém, o que eu já gostaria de começar falando é que muitas vezes esse paciente já está num processo de tensão muscular muito importante. E se a gente pedir para ele colocar esse aparelho e exigir que ele fique com os lábios unidos, com a língua no céu da boca, isso vai gerar um pouco mais de tensão. Então, eu deixo essa parte de correção de postura de lábio para uma segunda etapa, para um segundo momento. Qual que é a minha preocupação inicial com esse paciente? É tirar ele da dor, tirar ele da tensão muscular. Depois a gente resolve força muscular, selamento labial passivo, posição de língua, porque o aparelho inicialmente já vai ajudar esse paciente nesse momento. Então, é muito importante você identificar que nível de dor que esse paciente tá. Aí, muitas vezes tem colegas que podem falar, mas ele é um respirador bucal, eu preciso trabalhar a postura de língua, o selamento. Sim, mas se hoje ele te procurou por conta de dores, acorda diariamente com dor, tem dor durante o dia, dores articulares, dores na musculatura, dores nos dentes, esse Opa, recebi uma ligação. Se eu pego esse paciente nesse grau de dor e a gente colocar para ele que ele precisa trabalhar com um pouco mais de força muscular, isso vai fazer com que ele tenha mais dor e muitas vezes até piore. Essa piora pode desencorajar ele do uso do aparelho e ele achar que o tratamento não é para ele, quando na verdade a gente precisa ajustar esse tratamento, o protocolo, para esse paciente especificamente, para a gente começar a eliminar o que é prioridade para esse paciente, que é tirar ele do quadro de dor. Passando por tudo isso, quando esse paciente volta para o consultório e ele já relatou que aliviou as dores, que ele está dormindo bem melhor, que não está acordando com dor, que não está apertando mais durante o dia, aí sim a gente entra com o protocolo de correção das disfunções através do fortalecimento da musculatura, através da conscientização da postura de língua, lábio e através da conscientização da respiração. E aí entram os exercícios também. Se precisar, a gente encaminha para fono, a gente encaminha para um fisioterapeuta especialista em DTM, para um osteopata e assim por diante. Fora todas aquelas recomendações de estilo de vida que a gente precisa passar para todo e qualquer paciente, como atividade física, uma boa alimentação, uma boa ingestão de água e assim por diante. Mas o que eu queria deixar bem claro é que tem muitos pacientes que
Pra gente pode ser óbvio, mas pro paciente não. Então, se a gente deixar de dar essa informação muito importante para esse tipo de paciente, o nosso tratamento pode acabar piorando o quadro de dor dele por uma falha de orientação, um cuidado mais específico para esse paciente. Então, retomando aqui, a dica desse vídeo é falar para o paciente inicialmente, posicionar o aparelho na boca, encostar levemente os dentes dentro do aparelho, na arcada superior e inferior, não pressionar. Mas se ele tiver um pouquinho de desalinhamento dentário, se ele pressionar muito até encostar, isso vai gerar dor no dente e aí é mais uma dor para ele suportar durante o dia. Então eu falo, encosta os dentes levemente no aparelho e deixa os lábios levemente desencostados também. Não falo de língua, não falo de lábio, não falo de respiração. Inicialmente o aparelho precisa tirar e vai conseguir tirar ele desse quadro de dor, de apertamento, por conta da mandíbula estar numa posição onde ela desencoraja a força muscular do apertamento, vai estar estabilizada, porque a parte inferior, por isso que eu prefiro os aparelhos que são bimaxilares e não monobloco. Os bimaxilares têm essa propriedade de segurar também a mandíbula numa posição estática, nessa posição onde as fibras musculares não têm força de apertamento. E então, inicialmente, é tudo que o paciente precisa, é desprogramar essa musculatura, tirar a força dela e descomprimir as duas articulações para dar um alívio inicial. E aí a gente tirando o paciente desse alívio inicial, que eu diria que em torno de 1 mês é o suficiente, a gente entra com as reeducações e as orientações necessárias de acordo com cada perfil. A gente vai ter o respirador bucal explícito, aquele nítido que a gente não tem dúvida nenhuma, e a gente vai ter aquele paciente que simplesmente está passando por um período de estresse, de ansiedade, de preocupação, que faz com que ele acabe somatizando e trazendo uma contração na musculatura. Esse paciente, ele tem um problema respiratório mais voltado para hiperventilação e não para via de respiração, que é a respiração oral. Muitas vezes ele só hiperventila e se ele tem uma respiração oral, ela é muito momentânea. Então, é um paciente mais fácil de corrigir. Já o paciente que corrigir a disfunção, tá? Não que seja mais fácil de corrigir o apertamento dele. Já o paciente que tem a respiração bucal nítido, que tem o problema de via de respiração, sempre está associado à hiperventilação junto, a gente vai ter uma programação, um planejamento um pouco mais voltado para a correção dessa disfunção também. Lembrando que todo paciente que está passando, que associa esse momento de preocupação, de estresse, essa parte emocional e acaba somatizando no apertamento, no ranger de dentes, é importante a gente conversar com ele e perguntar se ele já está passando com um profissional terapeuta. Isso há muitos anos eu pergunto para todos os meus pacientes e faço acompanhamento mês a mês. Todo mês eu pergunto como é que tá a terapia, se tá indo bem, se não tá, se tá surtindo efeito, se não tá. Muitas vezes a gente precisa simplesmente orientar esse paciente a trocar de terapeuta, porque ele está há 4 anos e não está saindo do lugar. O problema às vezes não é o terapeuta, mas é a técnica que não coincidiu, não bateu com as necessidades ou o perfil do paciente. Então é muito importante a gente associar as mudanças do estilo de vida, orientar para fazer atividade física, orientar na questão da alimentação, da ingestão de água e também cuidar da parte emocional com psicoterapia ou outras terapias que o paciente tenha mais, como eu posso dizer, goste mais, né? Que ele tenha mais, esqueci a palavra, que ele tenha mais conforto em continuar, em se abrir, enfim. Ou muitas vezes pode estar até ligado a alguma parte religiosa que tem a ver com a parte
espiritual também, se isso fizer bem para ele, tá? Então, essas foram as dicas desse vídeo de agora, que eu achei muito importante, principalmente para quem trabalha com adulto, mas também pode se aplicar afinidade. Obrigada, Adriana. Mas afinidade, agora sim. Olha como é bom ter gente que me entende. Então, as crianças também, eu comecei falando sobre dicas para dar para porque muitas vezes é o mais comum a gente receber queixa de DTM e bruxismo por parte de adulto. Mas também tem crianças e adolescentes que chegam pra gente nesse nível de preocupação e de problemas. E também é importante iniciar com essas crianças, com esses adolescentes, primeiro tirando ele do quadro de dor, com as orientações em relação a esses outros aspectos, para sim depois a gente entrar na nossa questão mais específica aí de selamento labial, posição de língua, respiração e assim por diante, tá bom? Se ficar mais alguma dúvida ou lembrarem de algum caso clínico específico sobre esse assunto ou outro assunto, pode deixar a pergunta na caixa de perguntas ou no inbox que eu respondo num próximo vídeo. Uma ótima semana para vocês, uma boa segunda-feira e até o próximo.